Pá, beleza? Vamos falar do último contrato de maneira bem sintética, que é o contrato de mútuo. O conceito está no artigo 586 e aí ele vai até o artigo 592, falando só de mútuo. Em primeiro lugar, artigo 586. Mútuo é empréstimo de coisas fungíveis e consumíveis. Aqui está a diferença do mútuo para o comodato. No comodato as coisas são infungíveis e inconsumíveis. De repente um imóvel, um carro, aqui são bens fungíveis, consumíveis. O mais comum é o dinheiro. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então tem que dar a mesma coisa, o mesmo tipo de coisa de volta pro mutuante. O mutuário é quem recebe o mútuo. Esse empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, há sim a transferência do domínio da coisa para o mutuário, porém ele assume os riscos da coisa dada em mútuo. Ao mutuário, então, resta a obrigação de devolver a outra coisa de mesma espécie e quantidade, geralmente dinheiro. A gente vai ver em características que ele é gratuito, ou seja, existe vantagem econômica para um e sacrifício patrimonial para o outro, porque é um empréstimo, né? Eu tiro o dinheiro de mim e dou pro cara que vai receber. A exceção é sim a onerosidade, que vem aí do mútuo feneratício, em que há a cobrança de juros. A gente vai falar mais certinho dele. É um contrato unilateral, porque uma vez feita a tradição do objeto dado em mútuo, há uma obrigação do que recebe a coisa dada em mútuo de restituir posteriormente. É um contrato real, porque perfaz com a tradição do bem, ou seja, precisa da entrega da coisa dada em mútuo. É temporário, né? Muito importante lembrar disso, que se ele se estender no tempo vai configurar um outro tipo de contrato, e ele é não solene, ou seja, não exige nenhum tipo de formalidade na lei, podendo ser paritário ou por adesão. Quando por adesão a gente fala aí dos contratos de banco, empréstimo de banco, você vai lá e assina só. Às vezes nem assina, só no celular já vale. Quando dos prazos, o prazo do mútuo, se ele não for convencionado, ele vale até a próxima colheita, se tratando-se aí de produtos agrícolas, de 30 dias se for de dinheiro, pelo menos de 30 dias, né, ou mais, e do espaço de tempo que declarar no mutuante se for de qualquer outra coisa fungível. Falando aí de mútuo feneratício, estamos falando de empréstimo de dinheiro pelas instituições financeiras, ou até mesmo quando a gente ajusta entre partes a cobrança de juros. Te dou tanto, você me dá tanto com tanto por cento de juros. Existem limitações legais, é muito importante falar essa parte aqui porque eu penei para entender esse artigo. O artigo 588 vai falar do mútuo feito a menor. Então, via de regra, o mútuo não pode ser reavido do menor. Porque se você fez um mútuo com o menor, você assumiu o risco de que não poderia tomar aquilo de volta. Porque é uma pessoa de menor. Mas, aí, vem o artigo 589 e traz as exceções a essa regra. Então cessa a disposição do artigo antecedente, ou seja, são casos em que o mútuo pode ser reavido do menor. E são eles: se o representante ou assistente do menor for lá e ratificar o contrato, confirmar isso mesmo, faz o mútuo, beleza. Segunda hipótese: se o menor ele contraiu esse empréstimo para pagar os alimentos, então aí no caso, como reverteu em favor do menor, a gente pode sim exigir de volta o mútuo. E aí no terceiro, se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Então, se o menor, é até meio desnecessário, porque se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, é caso dele ser emancipado. Mas tudo bem. E aí, se o menor trabalhar e conseguir se sustentar, ele pode sim, o mútuo pode sim ser reavido. Entretanto, a execução que é realizada contra esse menor não pode ultrapassar a capacidade que ele tem de pagar essa execução. E aí, por último, né, novamente ele reitera: se o empréstimo reverter em benefício do menor, como já foi mencionado no inciso 2, mas aqui ele deixa de uma maneira geral. E no inciso 5, se o menor obteve um empréstimo maliciosamente. Então, via de regra, né, parece até esquisito, porque ele põe uma regra e abre tanta exceção que a própria exceção acaba virando a regra. É até um pouco confuso. Mas, mesmo realizado por incapaz, o contrato de mútuo pode ser válido, e aí, mesmo realizado por incapaz, ele pode ser reavido para o mutuante. E aí, já falamos aí da distinção de mútuo e comodato, né? Só lembrando que no mútuo a coisa é
fungível e consumível, e no comodato infungível e não consumível. E aí a extinção do mútuo ocorre com o vencimento do prazo que foi convencionado, resolução por inexecução contratual, resilição unilateral, o distrato e a morte do mutuário ou com a venda da coisa que foi emprestada. Com isso aí, ó, a gente fez um vídeo de 6 minutos falando de mútuo, tranquilo, matamos um artigo mais complicado aí que é o do mútuo feito a pessoa menor, mas em geral é isso. Com isso a gente termina aí nossa parte de direito contratual civil e eu espero que eu tenha ajudado.